Dessa vez vou estar respondendo se é permitido orar aos santos, se a Bíblia proíbe. Eu vou começar respondendo duas objeções protestantes que dizem, que é proibido, não é permitido orar aos santos. A primeira objeção ela é apoiada no texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Estou aqui com a tradução protestante de João Ferreira de Almeida. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha, aparentemente, se não observarmos bem esse texto, lógico, tirado do contexto, do que ele realmente quer dizer, ele pode servir para proibir a oração aos santos. Porém, se nós observarmos o texto no próprio contexto, ele já dá uma ideia diferente. Por quê? Porque Cristo ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porém, ele não é o único intercessor. Veja o que diz o versículo 1 do mesmo texto. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Veja só, Paulo ele ordena que os cristãos façam intercessões. E o que é uma intercessão? Por exemplo, certamente os irmãos protestantes, em algum momento da sua vida, pelo menos a maioria, já pediu oração para o seu pastor. O seu pastor vai lá, se coloca de joelhos, fala com Deus, para que Deus venha conceder uma graça a este irmão que pediu oração. Eu pergunto, isso é ou não é uma certa mediação? Porque ele está fazendo uma ligação entre Deus e o irmão, ele está levando a causa do irmão para Deus. Isso é uma certa mediação, mas no sentido de intercessão. Cristo é mediador em qual sentido? Num sentido diferente. Até porque na Bíblia, a palavra mediador, ela não é aplicada somente a Cristo. Parece até uma contradição. Mas, na Bíblia, Cristo é o único mediador num sentido específico, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Por exemplo, se nós pegarmos o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, podem conferir, vou colocar o texto na tela. Moisés é chamado de mediador. Lógico que ele não é mediador da forma que Cristo foi mediador. Então vamos ver em qual sentido Cristo é mediador. Se nós lermos o versículo 5 e o 6, já dá para compreender em qual sentido Cristo é o único mediador. O texto diz no versículo 5, como eu já citei, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No versículo 6 diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Cristo é o único mediador, no sentido de que ele foi o único a morrer por nós, para a nossa redenção, fazendo assim a nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança. Ou seja, nesse sentido, nem a Santíssima Virgem Maria, nenhum dos santos, nem São José, nem Santo Antônio, nenhum desses santos é mediador no sentido que Cristo ele é mediador, no sentido de ter derramado o seu sangue por nós. Mas eles são intercessores. Veja só, como eu dei o exemplo, os irmãos protestantes eles pedem oração aos seus irmãos,
da igreja, né, da sua congregação, também ao pastor. E isso é uma certa mediação, porém de intercessão, não está errado. É a mesma coisa que a igreja faz com os santos. Então, esse texto não proíbe você pedir a intercessão dos santos. Certamente, eles vão objetar que, mas os santos estão mortos. Eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Mas para confirmar o que eu estou falando a respeito da mediação de Cristo, eu vou fazer uso de mais um texto bíblico que se encontra em Hebreus, né? Vamos acompanhar o que diz Hebreus a esse respeito. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Em qual sentido Cristo é o único mediador? Olha a resposta, olha a confirmação do que eu já falei. Diz assim o texto: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Então, Cristo é o único mediador no sentido de mediador da nova aliança. Ele que derramou seu sangue, até porque só ele poderia morrer por nós para perdoar os nossos pecados. É nesse sentido que Cristo é o único mediador. Porém, ele não é o único intercessor. Todos nós somos intercessores, todos nós pedimos a Deus graça para a vida dos nossos irmãos. Então, esse texto não serve para proibir a intercessão dos santos, nós pedirmos que eles roguem a Deus por nós. Esse texto não impede, como eu já deixei muito claro aqui. Outra objeção, e eu vou estar respondendo nesse momento, é que quando nós oramos aos santos, eles dizem que nós estamos invocando os mortos, porque os santos já morreram. Eles têm razão, os santos já morreram. Porém, eles também usam um texto de Deuteronômio, do capítulo 18, versículo 11 e 12, que aqueles que invocam os mortos é uma abominação para o Senhor. Realmente, temos que fazer uma distinção. Quando alguém consulta os mortos, eles estão fazendo uma evocação, não é uma simples invocação como a igreja faz. Eles estão tentando trazer, tentando chamar de volta os espíritos dos mortos para que eles se manifestem e revelem coisas. E a Bíblia nos mostra isso, como, por exemplo, o episódio que está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Saul, ele tenta invocar o espírito de Samuel através de uma médium. Então, é desse tipo de pecado que a Bíblia trata, a evocação, não invocação como a igreja invoca os santos, é a evocação dos mortos para saber informações vindas do além. Esse tipo de prática é pecaminosa, é proibida pela Bíblia. Agora, quando a igreja ela pede a intercessão dos santos, não está fazendo a evocação dos mortos. Não é qualquer tipo de comunicação com alguém que já se foi que é uma evocação. E um texto que prova isso, nós podemos ir para, por exemplo, o texto de Lucas, capítulo 9, o Evangelho mesmo de Lucas, capítulo 9, vai estar provando isso e deixando bem claro. Lucas 9, versículo 30. Lucas 9, 30. Diz assim o texto:
E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Sobre Elias, eu não vou nem chamar a atenção, porque Elias teve uma história diferente. Agora, Moisés, ele havia falecido, e no Monte da Transfiguração, ele aparece e fala com Cristo. Agora eu pergunto, Cristo estaria pecando por falar com alguém, ele como homem aqui na Terra, falar com alguém que já havia falecido e que apareceu falando com ele? Certamente que não. Então, está respondida as tuas objeções contra a intercessão dos santos. Agora eu estarei indo adiante, mostrando através de outros textos que essa intercessão dos santos é bíblica. Seguindo adiante agora, respondendo se podemos orar aos santos, nos chama a atenção um texto, como muitos outros da Bíblia, no texto de Números, capítulo 21, onde Deus manda ali, permite que serpentes atacam o povo de Israel, os filhos de Israel. E é interessante notar que eles vão até Moisés pedir para que Moisés rogue a Deus por eles, para que sejam livres daquela praga. E essa é a lógica da intercessão dos santos. Deus, ele, em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus ele tem, logicamente, preferência por ouvir pessoas mais santas, pessoas que têm intimidade com Ele, pessoas que estão mais próximas de Deus, digamos assim. E essa é a lógica da interpretação dos santos. Por quê? Porque os santos estão mais próximos de Deus do que nós. Os santos já estão no céu, estão com Deus. Veja como é lógico nós pedirmos a sua intercessão. E assim acontecia no Velho Testamento. O povo chegou ali diante de Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E mais adiante o texto diz que Deus atendeu a oração de Moisés. Eu acabei de citar Números 21, o versículo 7. Então Deus atendeu a oração de Moisés. Aqui já prova que Deus ele tem preferência por ouvir pessoas que estão mais próximas dele. Isso já é uma estratégia de Deus para abençoar o povo. E Deus, o próprio Deus estarei mostrando agora que Deus ele recomenda que nós procuremos essas pessoas que estão num nível de santidade maior para pedir a intercessão. E, logicamente, aqueles que estão no céu com Deus estão bem mais santos, estão totalmente purificados. E nós aqui ainda temos a barreira do pecado. Essa é a lógica de pedir a intercessão dos santos, porque eles têm mais facilidades de conseguir a graça de Deus. Um texto que nos mostra isso é Jó 42. Deus ele recomenda justamente a intercessão dos santos. Jó 42, versículo 8 e 9. Diz assim o texto: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura.
porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aqui nós vemos claramente o próprio Deus recomendando que os amigos de Jó eles façam holocaustos e que eles vão até Jó e pedir para que Jó ore, que Jó rogue por eles, para que Deus não os tratasse conforme a sua loucura, ou seja, conforme a sua conduta. Aqui, evidentemente, Jó estava, como nós sabemos a história de Jó, era um justo, um santo homem de Deus. E ele estava na condição ideal para rogar por seus amigos. Então, essa é a intercessão e essa é a lógica daqui na Bíblia. Intercessão dos santos está na Bíblia. E nós vemos aqui que intercessão dos santos está na Bíblia. E nós vemos aqui claramente, Deus não poderia ser mais claro. Ele mandou que Jó orasse. Por que Deus, então, não falou para os amigos de Jó cada um orar por si? Veja só como Deus usa seus servos que estão em santidade para interceder pelos demais. Ah, mas aí alguém vai argumentar. Esses santos citados, Moisés orando pelo povo, Jó orando por seus amigos, eles estavam na terra. Aí não provou nada de intercessão dos santos.